1 de Pedro 4, 12 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, suplicamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fale conosco nesta manhã, que eu seja boca de Deus para este povo, que a igreja seja edificada e o Senhor seja glorificado. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. E deixa eu apresentar aqui minha família, né? Que senão não vou almoçar hoje em casa. Né? A minha esposa Mônica, dá um tchauzinho aí, amor. E os meus bebês ali, a Júlia e o Paulinho. A Julinha e o Paulinho. Pronto, agora eu já fiz a minha parte. Meus irmãos, o título da nossa mensagem: o sofrimento precede a glória. Para você não esquecer, o título que eu fiz aqui é bem maior, mas para você não esquecer, o sofrimento precede a glória. A perseguição e o sofrimento por causa da fé cristã é uma realidade atual e sem precedentes. Assassinatos, torturas, encarceramentos, repressão e exílio de cristãos ocorre na África, na Ásia, no Oriente Médio. Ações estas perpetradas principalmente por fanáticos do budismo, do hinduísmo e do islamismo, além de governos comunistas e marxistas, tudo isto sob o ensurdecedor silêncio e conivência da grande imprensa mundial. De uma maneira peculiar, a perseguição aos cristãos também ocorre na Europa e nas Américas, inclusive em nosso país. O marxismo cultural e o esquerdismo buscam solapar os valores cristãos, um dos pilares da civilização ocidental, por meio de uma equivocada concepção de Estado laico. Para eles, Estado laico é Estado ateu. Isto não é verdade. Relativismo moral, relativismo religioso, enfim, uma verdadeira revolução cultural de viés secularista. No Brasil, país com quase 90% de cristãos confessos, há projetos de leis e ações estatais em curso que limitam a nossa liberdade religiosa e de culto. Há inúmeras tentativas de afastar os cristãos do debate público,
tolhendo-lhes o direito de participar no processo político e democrático. Vem sendo sedimentado, assim, o caminho para a aprovação de leis contrárias à palavra de Deus, como a legalização do aborto, a legalização das drogas, ideologia de gênero, casamento homoafetivo, o feminismo radical e tantas outras pautas anticristãs. Parte do governo, instituições de ensino, escolas, faculdades, as artes e a mídia ridicularizam os seguidores de Cristo e a chamada contracultura cristã. Filmes, séries, novelas e outras supostas manifestações culturais promovem imoralidades sexuais, egoísmo, consumismo, abuso de álcool e outras drogas, violência. Não há dúvidas, meus irmãos, o cristianismo é a religião mais severamente perseguida no mundo. Alguns denominam como cristofobia a perseguição aos cristãos, uma assustadora realidade no mundo contemporâneo. O autor do texto que nós lemos é o apóstolo Pedro, um dos discípulos mais chegados do Senhor Jesus Cristo. Trata-se de um homem que foi transformado pelo poder de Deus, que abandonou a pesca do mar da Galileia para seguir a Cristo e pregar o Evangelho, tornando-se um pescador de homens. A primeira carta de Pedro tem por destinatários os crentes da dispersão da Ásia Menor, 5 províncias da Ásia Menor, atual Turquia. E ao que tudo indica, estes crentes, esta igreja, era composta por pagãos convertidos, gentios, não judeus, convertidos ao cristianismo. O autor encoraja a igreja a permanecer firme na fé, a despeito do sofrimento e dificuldades do dia a dia por causa do nome de Cristo. Esse texto lança luz sobre o tema do sofrimento na vida cristã, porque o justo sofre, numa perspectiva pastoral. Portanto, seus ensinamentos são uma necessidade urgente no preparo dos crentes do século XXI, para que estes suportem as aflições que inevitavelmente, repito, as aflições que inevitavelmente virão sobre nós, Igreja de Cristo. Eu quero fazer aqui a exposição do texto bíblico e depois eu quero extrair algumas lições preciosas que eu vejo aqui no nome de Jesus. Você pode acompanhar na Bíblia Sagrada. Perceba que no versículo 12, o apóstolo Pedro, ele usa o vocativo amados, o que já mostra que Pedro vai tratar da igreja numa perspectiva pastoral, de cuidado. A igreja de Cristo precisa de cuidados, não só a igreja daquela época, mas também a igreja dos dias de hoje. E ele diz: não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova. Pedro usa a metáfora do fogo para tratar sobre o sofrimento e a perseguição que a igreja, lá na Ásia Menor, sofria naquela época. Esse fogo é uma figura de linguagem para perseguições e sofrimento por causa do nome de Cristo. E ele diz aqui que esta perseguição, esse sofrimento era destinado a pô-los à prova. E aqui nós já aprendemos que muitas vezes o Senhor usa o sofrimento, muitas vezes o Senhor usa a dor, as lutas, as adversidades para provar o seu povo, para purificá-lo.
para tirar os pecados do meio da sua igreja e também para aproximar o povo de Deus do seu Senhor. Veja que é interessante, porque na nossa visão humana, quando nós estamos sofrendo, e isso é humano, nós ficamos tristes, aflitos, angustiados. Ninguém gosta de sofrer. Nós não somos masoquistas, não estamos inclinados ao prazer no sofrimento. E a primeira coisa é a tristeza, é o inconformismo diante dos sofrimentos, das tempestades da vida. Quando não, procuramos as explicações. Por que eu estou sofrendo agora? Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que esta dor? Por que a separação? Por que o filho nas drogas? Por que eu não alcancei aquele cargo do trabalho? Por que das dificuldades? Ao que tudo indica, a igreja daquela época ainda não sofria aquela perseguição oficial encabeçada pelo Império Romano. Pedro, aqui já inspirado pelo Espírito Santo, preparava a igreja não só para aquela perseguição local, talvez muito mais relacionada com ofensas, insultos, xingamentos, do que aquela perseguição depois com o Império Romano. Eram judeus e também os pagãos, inconformados com a conduta cristã. Quem são esses cristãos? Esses cristãos são ateus, na ótica deles. Ateus porque os cristãos adoravam somente a um Deus, num contexto de politeísmo. As religiões pagãs se apropriavam de vários deuses, de um panteão de divindade greco-romana. Inclusive existia o culto ao imperador romano. Mas os cristãos se recusavam a chamar de Kyrios, no grego, Senhor, o imperador romano. Esses cristãos, eles se rebelam contra o Império Romano, eram acusados falsamente. E mais, alguns interpretavam a ceia do Senhor como uma reunião secreta dos crentes e os acusavam de comer a carne e beber o sangue de alguém. Vejam quantas mentiras foram levantadas contra a igreja de Cristo. E não por acaso, por volta de 64 depois de Cristo, quando ocorre aquele grande incêndio em Roma, o imperador Nero coloca a culpa em quem? Nestes cristãos, nestes que têm uma vida diferente, nestes que não servem a ídolos, não se prostram diante de ídolos, mas servem a um só Deus, e falam desse nome que é Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Então, meus irmãos, compreendam que o sofrimento, esse fogo que muitas vezes se alastra sobre as nossas vidas, e eu estou falando do sofrimento por causa do nome de Cristo, isto vem da parte do Senhor, e é um choque para muitos da igreja contemporânea, sobretudo aqueles influenciados por uma teologia triunfalista, super crentes que não podem adoecer, que não padecem dificuldades, essa teologia, famigerada teologia da prosperidade. Que falsa doutrina é esta pregada em muitos púlpitos no Brasil e no mundo? Como é que fica o sofrimento, o fogo que é enviado por Deus para purificar o seu povo e prepará-lo em santidade para que possam acessar e transpor os portões celestiais? Nós não somos perfeitos, mesmo nós cristãos somos pecadores. Embora libertos da escravidão do pecado, o pecado ainda nos influencia e, quiçá, todos os dias nós pecamos, nós desagradamos e entristecemos o Espírito Santo. Portanto, precisamos ser purificados. E às vezes o Senhor usa tribulações, às vezes precisamos passar pelo deserto,
pelo vale, o vale do sofrimento, para que possamos ser cada vez mais aproximados do Senhor, para que possamos cada vez mais nos parecer com Cristo Jesus, o nosso Salvador. E veja que nós devemos compreender que o sofrimento não é nada incomum na vida do crente, não é algo extraordinário, ao contrário, é algo comum. Talvez o cristão sofra mais do que quando ele não pertencia a Cristo, porque estamos num mundo que jaz no maligno, o mundo rebelde, decaído, o mundo que está em franca rebelião contra o Deus Todo-Poderoso. No versículo 13, Pedro diz: pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Só um minuto. Que negócio é esse de se alegrar no sofrimento? Mas crente é tudo louco mesmo, né? Ô turma maluca! Entendam, meus irmãos, que Pedro não está dizendo que devemos ter prazer e alegria no sofrimento em si. Mas quando vem o sofrimento por causa do nome de Cristo, porque você é fiel à palavra do Senhor, ao Evangelho, então é sim motivo de alegria. E por quê? Quais são os motivos que ele apresenta? Primeiro, porque nós somos, nos sofrimentos por causa de Cristo, coparticipantes dos sofrimentos do Senhor. Nós somos participantes do sofrimento de Cristo. E compreenda que isso é numa certa medida, porque Cristo morreu e sofreu um bocado antes de morrer, com um propósito expiatório de salvação. E é óbvio que eu e você, nós que somos pecadores, nós não cooperamos em nada com a morte e o sofrimento expiatório de Cristo. Somente Ele, só o sofrimento dele, somente a morte de Cristo pode nos reconciliar com Deus Todo-Poderoso. Nós não contribuímos para os sofrimentos e a morte expiatória de Cristo. Nós não contribuímos em nada para a salvação de nossas almas. Mas o fato é que quando sofremos por causa do nome de Cristo, nós participamos do sofrimento do Senhor. Isso é motivo de alegria. E é motivo de alegria, inclusive, porque há um motivo escatológico para esta alegria. O texto continua dizendo: para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Louvado seja Deus! Quando você sofre por causa de Cristo, você tem a convicção de que participa não somente dos sofrimentos de Cristo, mas também de que participará da glória quando o Senhor Jesus voltar. A Bíblia diz que Jesus voltará com poder e grande glória, e há promessas maravilhosas nas Escrituras Sagradas, que nós reinaremos com o Senhor Jesus. E aí não haverá mais sofrimento algum. Nós não vamos mais lutar contra o pecado, porque o Espírito Santo terá completado a obra em nossas vidas, e nós viveremos perfeitamente na presença do Senhor, sem pecado, sem morte, sem miséria. Este é o futuro glorioso que nós esperamos, e essa nossa esperança é certeza. Por quê? Porque Jesus já venceu a morte e nós também vamos vencê-la. No versículo 14: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer felizes, ou mais que felizes. Mas que negócio é esse? Você é insultado por fazer a vontade de Deus, você é insultado porque é fiel ao Evangelho, e você é feliz? Sim. Por quê? Mais um motivo.
porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Me lembra da ocasião do batismo do Senhor Jesus, que o Espírito Santo desceu como pomba e repousou sobre o Senhor Jesus. E Jesus depois é conduzido pelo próprio Espírito Santo para a glória? Não, ele é conduzido para o deserto, para ser tentado. Mas Jesus vence com a palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. E é assim que nós vamos vencer aqui na vida terrena, vamos superar todos os sofrimentos e a dor. É na dependência de Deus, no poder do Espírito Santo, é com a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Nós temos então esta alegria, a felicidade de sofrermos por causa de Cristo, certos de que podemos contar com outro Consolador, o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos conduz. E veja que é algo de sobrenatural. Essa alegria do Senhor é a nossa força, e é uma alegria que não depende das circunstâncias que nos cercam. É a situação, exemplo, a pessoa está no estágio terminal de uma doença terrível, mas ela tem a alegria e a paz do coração. E ao invés de ser confortada pelos que a cercam, não, ela consegue confortar as pessoas ao seu redor, e eu já presenciei isso. Isso é o poder de Deus. Você precisa desfrutar dessas experiências com Deus. Veja que a Bíblia Sagrada não é somente um livro que contém o que fazer, o que não fazer, não é só questão moral, mas a vida cristã é uma vida de relacionamento com o Senhor Jesus, é caminhar lado a lado, ombreado com o Senhor Jesus, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus. E é nessa caminhada em comunhão com o Senhor Jesus que você vai ter forças para superar todas as dificuldades deste mundo. Versículo 15, que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor ou como quem se mete na vida dos outros. É óbvio que há sofrimentos que são inevitáveis, e por vezes você vai sofrer por causa de Cristo. Mas o que o crente não pode é sofrer porque erra, porque peca, por praticar o mal. E veja aqui, que você não sofra por ser assassino. Glória a Deus, pastor, eu não sou assassino. Será? Será que você já não praticou homicídio? Que isso, pastor? Eu nunca matei ninguém. Mas o Senhor Jesus ensinou: ouvistes dos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odiar o seu irmão, você já é réu de homicídio. Você tem ódio ou já guardou ódio no seu coração contra alguém? Homicídio. Você é um assassino, já foi um assassino. E Pedro continua: não sofra como ladrão. Não sofra como ladrão. Você já roubou, furtou? Você já deixou de dedicar tempo a Deus, a leitura das Escrituras Sagradas? Você já deixou, subtraiu aquilo que pertence ao Senhor, o tempo de meditação, de evangelização? Você é ladrão? E Pedro continua: malfeitor. Você já fez algo no meio da sociedade que causava o mal? E talvez você já tenha passado na prova de tudo isso aí que a gente falou. Mas aí ele vem com o último aspecto: como quem se mete na vida dos outros. Ah, com certeza isso não acontece na igreja de Cristo. Não há fofoca na igreja de Cristo. Não há gente bisbilhoteira, enxerida. Isso não acontece. Quando a pessoa se intromete na vida alheia, é porque ela quer orar por essa pessoa, somente isso.
E é claro que eu falo aqui de maneira descontraída, mas nós precisamos vigiar, nós precisamos olhar para o nosso coração, porque muitas vezes nós pecamos até de maneira involuntária, inconsciente, e somente o Espírito Santo, para falar ao nosso espírito e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos da graça de Deus. Então não sofra por nenhum dessas práticas más. No versículo 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Se você tem seguido a Cristo de maneira fiel, não perfeita, porque não há homem e mulher perfeito. Você pode ser o crente mais fiel, você ainda é um pecador, embora lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você já tem a salvação eterna, louvado seja Deus por isso. Mas nós ainda estamos num processo de santificação. Você já sepultou o velho homem. Lembra lá do simbolismo do batismo? Mas infelizmente, às vezes, esse velho homem, ele quer ressuscitar e falar mais alto do que a nova criatura que há em Cristo Jesus, que se fez em Cristo Jesus. Então nós temos esse trabalho, essa luta diária de combater aquela inclinação para o mal e viver em santidade para a glória de Deus. E nós fazemos isso em absoluta dependência do Senhor. Lembre-se que em nosso DNA adâmico, nós somos filhos de Adão, nós temos esse complexo, ou essa necessidade de auto-justificação, de independência. E isso é terrível no relacionamento com Deus. Nós precisamos depender totalmente do Senhor. Nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus, com a capacitação que o Espírito Santo nos dá. Não tem como ser independente de Deus. Nós somos absolutamente dependentes de Deus e interdependentes uns dos outros. A única independência a ser observada é com relação ao mundo. Nós não precisamos de nada dessa cultura anticristã, por vezes demoníaca, do mundo. Portanto, se você sofrer como cristão, você não precisa se envergonhar. Ao contrário, você glorifica a Deus por causa desse sofrimento. Versículo 17: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Veja que aqui Pedro está dizendo que chegou o tempo de juízo. Juízo é julgamento. Juízo é punição. É castigo de Deus. Nossa, pastor, Deus castiga? Deus pune? Pune, castiga. E assim, nas Escrituras, a certeza de que haverá um juízo final. Então perceba que hoje chegou o tempo no sentido de que a igreja começa em Pentecostes. Eu sei que há controvérsias dependendo da teologia que você abraça, mas eu creio que igreja é diferente de Israel, que Deus trata de maneira diferente Israel, Deus trata de maneira diferente a igreja. E nós passamos agora pela dispensação da igreja, da graça. O povo de Deus é a igreja de Cristo, é o povo de Deus espiritual. No Antigo Testamento, o povo de Deus, os judeus, Israel, o povo de Deus na terra. Deus tem propósito, tem planos, promessas para Israel, que ainda não se cumpriram. E Deus vem tratando agora em especial com a igreja de Cristo. E quando diz que o tempo é chegado, significa que desde Pentecostes, da descida do Espírito Santo, a fundação da igreja de Cristo, embora a igreja já existisse de maneira embrionária antes do Pentecostes, até o arrebatamento da igreja, a igreja já está debaixo do juízo de Deus.
E nós aprendemos que todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo, sem exceção, cristãos e não cristãos. Por óbvio, nós, Igreja de Cristo, também passaremos pelo juízo divino, não para condenação, porque nós já temos a salvação eterna, mas para recebermos as recompensas e os galardões conforme as nossas obras. Diferente daquele que permanece impenitente, que não se arrepende de seus pecados, que rejeita o Evangelho, esse que parte desta vida para a eternidade sem Cristo, quando ele comparecer perante o grande trono branco, quando os livros forem abertos e ele for julgado conforme as suas obras, esse será condenado eternamente. E o Evangelho de João ainda diz: aquele que não está em Cristo já está condenado. Já está condenado. Entendam essa diferença. Então o juízo começa pela casa de Deus, e a casa de Deus no contexto é a Igreja de Cristo, somos nós. Nós somos parte da Igreja de Cristo, essa casa de Deus. E esse sofrimento que muitas vezes ocorre por causa do nome de Cristo, o mundo é o instrumento usado por Deus para que sejamos purificados. Parte deste juízo de Deus que já está em andamento, a partir da casa de Deus, da igreja, já acontece, e o Senhor tem usado o diabo e seus demônios para nos oprimir. O Senhor tem usado o mundo também para nos castigar. Mas não castigar no sentido de nos afastar dele, ao contrário. Compreenda que a perspectiva correta do sofrimento na vida cristã é que esse sofrimento, ao invés de nos afastar de Deus, nos aproxima de Deus. Quando tudo vai bem, irmãos, vamos falar sério aqui, só entre nós. Quando tudo vai bem, às vezes dá a impressão que nós nem precisamos de Deus. Ah, está tudo uma maravilha, fui promovido, o salário aumentou, a família está uma paz. Nossa, e todo domingo nós vamos à igreja e está uma bênção. Eu tenho funções importantes na igreja, eu tenho minha devocional todos os dias, é um mar de rosas. Aí daqui a pouco, eu não vou poder ir à igreja o domingo porque eu vou passear com a família, porque agora Deus me abençoou, prosperei. Pastor Vinícius, obrigado pelas orações. Eu prosperei. Agora eu tenho uma casa na praia, eu vou ter que fazer. Olha, a casa está abandonada, eu tenho que dar uma atenção, tenho que descansar, estou trabalhando, né, pastor? Ah, mas eu. E o Espírito Santo vai incomodar. A culpa, a vergonha. Mas nós racionalizamos o pecado. Não, mas espera aí, mas eu já devolvi o dízimo. Espera aí, opa, alto lá. Eu sou um dizimista fiel. E esse dízimo tem abençoado lá o pastor, os missionários. Não tem problema eu descansar, afinal de contas, não tem o princípio do sábado, descanso? Só parece que esse descanso é um jubileu, né? É um negócio de descanso de 50 anos. A pessoa acaba se afastando dos caminhos do Senhor. E é nessa hora que os filhos de Deus recebem a disciplina do Senhor. Para que você desperte, para que nós acordemos, e aí nós nos lembramos de Deus. Irmão, quando vem o sofrimento, não blasfeme. Por que amaldiçoou o dia que eu nasci? Por que eu fui me converter? Cerra os punhos, por que olhando para o céu? Não faça isso. Ao invés de você fugir da presença de Deus, decepcionado supostamente com a graça de Deus, volte-se para o Senhor de maneira humilde. Você vai ver que a sua vida será transformada. Talvez o Senhor não te livre do sofrimento, mas você vai sentir paz mesmo em meio à fornalha, mesmo no deserto.
O que nós precisamos é do Senhor em nossas vidas. E aí Pedro ele compara, ele contrasta o nosso sofrimento no tempo presente, no agora, na vida aqui na terra, com o sofrimento eterno dos ímpios. Dá para comparar, irmãos? Não tem comparação. O sofrimento na vida cristã é provação de Deus. Provação não é para te afastar do Senhor, é para te aproximar de Deus. É para aperfeiçoá-lo, para moldar o seu caráter cristão. Agora o sofrimento para o ímpio. E veja que às vezes a impressão que temos, algumas vezes, até Asaf e Davi chegaram a ter inveja do ímpio. Ó Senhor, mas eles prosperam e eu que sou filho teu não prospero, como que é esse negócio? Leia lá depois o Salmo 37 e o Salmo 73. Mas Deus deixa muito claro que haverá um dia de juízo final. E aí nós vamos ver a diferença do cristão, do filho de Deus, para aquele que permanece impenitente. Eu nem imagino passar a eternidade distante de Deus, sem possibilidade de arrependimento. No lago de fogo e enxofre, choro e ranger de dentes, consciente de que merece aquela situação. E Pedro ele contrasta exatamente isso, esse sofrimento tão pequeno, e sofrimento aqui breve, momentâneo, não quer dizer só, eu não consegui pagar a conta de água e de luz. Isso não é sofrimento dos mais terríveis. Aqui se enquadra todo e qualquer sofrimento que o crente passa aqui na terra. Talvez um câncer, a morte de uma pessoa querida, uma tragédia. Isso se enquadra nessa esse leve e momentâneo sofrimento, que não se compara com o eterno peso de glória, quando o Senhor Jesus voltar. Lembrem-se que os nossos pensamentos e os nossos caminhos não são os pensamentos e os caminhos de Deus. A nossa perspectiva muitas vezes é limitada a essa existência terrena. Tem muito crente vivendo como se não houvesse eternidade, preocupado muito mais com as coisas da terra do que com a vida no porvir, na eternidade futura. E com isso, irmãos, eu não quero aqui defender um erro em que a igreja acabou incorrendo por dar tanta ênfase a essa questão de esperar o céu. Aqui na terra nós somos sal e luz. Onde há uma igreja, tem que ter luz que dispersa as trevas. Nós devemos sim nos envolver em causas importantes de ação social, que busquem justiça. Nós devemos nos levantar contra a quebra da ordem. Nós devemos batalhar pela liberdade ou as liberdades. O crente não é um alienígena, um ser isolado do mundo, senão o Senhor já haveria nos retirado aqui da terra. A igreja tem uma missão. Você, meu irmão, minha irmã, você tem uma missão. Quando você foi chamado por Cristo, você foi chamado para fazê-lo conhecido até o fim do mundo, até os confins do mundo, para que todas as pessoas venham a adorar a Deus. E você faz isso como? Você precisa ir para a Índia, para a China? Não necessariamente, embora Deus possa chamá-lo para isso. Mas a sua vida, o seu testemunho de vida cristã, suas palavras, suas ações, vão atrair a atenção das pessoas que estão perdidas. E assim o reino de Deus vai continuar expandindo. A nossa missão é pregar o Evangelho. Nós não temos como missão, eu quero ficar rico, eu quero o melhor emprego, eu quero a melhor faculdade.
essa não é a nossa missão principal, embora haja algo legítimo em você procurar um bom emprego, uma boa formação, não há problema algum, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a exortação da palavra do Senhor. E nós precisamos lembrar disso constantemente. Ou será que é só eu que muitas vezes me afasto do centro da vontade de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? E o versículo 19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregue a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro, ele resume tudo isso, o sofrimento na vida cristã, como exortação. Ele está encorajando a igreja que já era perseguida, ainda não talvez pelo Império Romano, mas já pelos judeus. Imagina uma mulher que se convertia e o marido não. Que sofrimento que devia ser, como é nos dias de hoje. De repente tem irmãs aqui que estão aqui e o marido não. Não tem conflitos, não tem dificuldades, não tem sofrimento por causa do nome de Cristo. Imagina você convertido no trabalho e o seu chefe não. E seus colegas de trabalho não. Imagina você jovem na universidade, na escola, na faculdade, e todas aquelas propostas dos seus colegas te apresentam a pornografia, e você vira as costas, e você vai ser zombado. Te convida e desafia a fazer uso de álcool e talvez de outras drogas, você vai rejeitar, e vai colocar em xeque a sua aceitação no grupo. Será que você está disposto a pagar o preço de seguir a Cristo? Talvez você, empreendedor, perca o negócio porque não é honesto. Você vai preferir ser fiel a Cristo? Talvez você vai deixar de fazer um grande negócio porque tem maracutaia e o crente não se envolve com coisa errada. Você está disposto a seguir a Cristo fielmente? Eu quero destacar 3 lições, vou tentar ser o mais breve do que vemos aqui nessa perícope do apóstolo Pedro. A primeira lição que destaco: espere o sofrimento na vida cristã. Espere o sofrimento na vida cristã, com base aí no versículo 12. Uma vida livre de sofrimento é impossível. Na vida cristã isso também é uma verdade. O Senhor permite ou envia problemas para provar a fé e moldar o caráter do cristão. Precisamos encarar a realidade de que Deus pode nos ensinar valiosas lições através de provas de fogo. O sofrimento, uma das disciplinas mais duras da vida cristã. A palavra de Deus lembra aos cristãos que o sofrimento é uma coisa de se esperar, pois Deus pode usá-lo para os purificar de pecados e porque através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. O sofrimento na vida cristã é segundo a vontade de Deus. Não se pode evitar todo o sofrimento, mas este muitas vezes é usado pelo Senhor para trazer bênçãos. Até mesmo Cristo, sendo Filho de Deus, também aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Está em Hebreus 5, 8 e 9. É preciso saber lidar com o sofrimento e até mesmo aguardá-lo. A consciência, preste atenção, a consciência da realidade das tribulações na vida cristã pode evitar problemas ainda maiores. Quando não podemos evitar o sofrimento, devemos enxergá-lo como uma oportunidade de nos tornar melhores cristãos. Após enfrentá-lo e vencê-lo com paciência e perseverança, permanecendo firmes na fé. O engano, é falsa doutrina. Crente não passa por dificuldades, senão é falta de fé ou está em pecado.
Mentira! É mentira, é falsa doutrina. O engano de não esperar sofrimento para o cristão pode ser muito perigoso. Corremos o risco de esfriar na fé, de nos afastar de Deus, deixando de confiar nele e em seus cuidados, à medida que pensamos que ele está indiferente à nossa dor. Saiba que Deus nunca está indiferente à sua dor. O desespero diante das tempestades da vida pode levar a decisões e escolhas erradas, movidas por revolta e murmuração, que trarão consequências desastrosas para o relacionamento com o Senhor. Deus nos prova por meio do sofrimento para aprendermos a depender dele e de sua palavra. Por isso não devemos ficar surpresos quando nossa vida, mesmo sendo cristãos, é acometida por lutas e dificuldades. Devemos correr ao encontro do Senhor. Espere o sofrimento na vida cristã. Segunda lição: alegre-se no sofrimento por Cristo. Isso está nos versículos 13 e 14. A vida presente, com todo tipo de provações, por mais dolorosa que seja, será sempre uma experiência breve, se comparada com a eternidade, o futuro glorioso na presença do Senhor Jesus. Por isso devemos reagir aos problemas com alegria, sabendo que Deus pode chamar nossa atenção, permitindo que passemos por dura prova, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Isso está em Hebreus 12:6. Cristãos são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Essa comunhão e identificação dos cristãos com seu Senhor e Mestre pode levá-los ao sofrimento e até à morte. Irmãos, século XX foi o século onde mais foram mortos e perseguidos cristãos em toda a história. Vocês sabiam disso? E o século XXI já caminha no sentido de superar esses números. A Igreja de Cristo continua sendo terrivelmente perseguida. Não só no Oriente, mas inclusive no Ocidente. Que grande alegria podermos participar dos sofrimentos de Cristo. Você deve se lembrar, no livro de Atos dos Apóstolos, do episódio da conversão de Paulo. Na estrada para Damasco, ele teve uma experiência com Cristo ressurreto. Você deve se lembrar Jesus falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? É maravilhosa essa passagem. Porque Paulo estava perseguindo os cristãos. Jesus se manifesta a Paulo dizendo: por que me persegues? Há uma perfeita identificação de Cristo com a sua igreja. Portanto, quando você sofrer por causa do nome de Cristo, Cristo estará sofrendo também. Ele está tomando as suas dores. Louvado seja Deus por isso. Isso nos dá ânimo e nos encoraja diante das piores das provações. Jesus se identifica conosco à medida dessa comunhão que temos com Ele. Por isso, cuidado com o cristianismo entendido como regras, normas. Tudo isso tem seu valor também, mas o mais importante, foi lido aqui, o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É o relacionamento com Cristo. É a coisa mais importante para a sua vida, meu irmão e minha irmã. O seu relacionamento com Jesus. Os sofrimentos precedem a glória. O Pai Celestial guarda seus filhos nas dificuldades do presente, mediante a esperança no futuro glorioso quando Jesus vier.
Podemos nos alegrar por sermos considerados dignos de sofrer desonra por causa do nome de Cristo. Os sofrimentos da vida cristã são indicativos de que o Espírito Santo repousa sobre o crente que é hostilizado e insultado por ser fiel e obediente a Cristo e a sua palavra. Podemos contar com o socorro do Espírito Santo, que recebemos quando cremos em Cristo. Deus permite o sofrimento para servir a seu propósito. Os cristãos sabem que seu Salvador Jesus Cristo sofreu e morreu por eles e que devem seguir os seus passos, e isso inclui o sofrimento. 1 de Pedro 2:21. Por vezes Deus vê a necessidade de aperfeiçoar e fortalecer o nosso caráter, e assim somos submetidos ao fogo ardente para a purificação, de maneira semelhante ao ouro submetido ao fogo para retirar as impurezas. Pedro escreve acerca do valor do sofrimento na vida cristã. 1 de Pedro 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Portanto, alegre-se no sofrimento por Cristo. A terceira lição: glorifique a Deus seguindo a Cristo. Se você seguir a Cristo fielmente, obedecer ao Evangelho, você vai glorificar a Deus. Alguns sofrimentos são resultados de nossos próprios erros. O cristão não deve sofrer por praticar o mal. Mas às vezes Deus permite o sofrimento para nos chamar a atenção no que estamos fazendo e para mudarmos o nosso comportamento e atitude. O sofrimento e a perseguição podem ser resultados da desobediência aos mandamentos de Deus. Mas o sofrimento por seguir a Cristo não é em vão. Esse sofrimento injusto, já que é imposto a pessoas que praticam bem, e a vontade divina glorifica a Deus. O sofrimento da vida cristã é a oportunidade de glorificar a Deus. Você deve se lembrar, em Atos 16, da experiência do apóstolo Paulo e Silas, fiéis na pregação do Evangelho em Éfeso. Deram prejuízo quando expulsaram o demônio daquela jovem possessa por um demônio adivinhador. Foram surrados em praça pública, lançados no cárcere mais interior, presos como criminosos perigosos, os pés presos ao tronco. E sabe o que eles faziam por volta da meia-noite? Por quê, Senhor? Por quê? Não, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam, e de repente Deus se manifestou com poder e glória, e abalou as estruturas do cárcere, abrindo os cárceres, soltando as correntes. O carcereiro de Filipos estava tirando cochilo, quando acordou, viu tudo aberto, desembaiou a espada e atirou a própria vida. E naquela escuridão, ouve-se a voz do apóstolo Paulo: não te faças mal, estamos todos aqui. E o carcereiro trêmulo foi até a presença de Paulo: mas o que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua família. E não foi só o carcereiro que se converteu, foi toda a casa dele. Vocês imaginam se Paulo e Silas estivessem: Senhor, eu estou pregando o Evangelho, eu sou fiel, por que eu estou preso? Por que eu apanhei? Imagina ardendo as costas das feridas, que por acaso o carcereiro cuidou das feridas de Paulo e de Silas. O sofrimento precede a glória, irmãos.
antes de uma vitória, você vai ter que padecer, não tem jeito, tem que passar pelo deserto para chegar na terra prometida. Tem que passar pela cruz antes de chegar na glória. Se nós formos desonrados, insultados, presos e até mortos por defendermos a fé cristã e seus princípios, se sofrermos assassinato de reputação, se perdermos negócios, emprego, amigos e familiares por causa de Jesus Cristo, não há motivo para vergonha. No nome de Jesus podemos glorificar a Deus. Veja os cristãos e a sua relação com as leis e os costumes da nossa sociedade. É comum a fornicação. A pessoa não quer casar para ter relação sexual. Ela vai praticar sexo com quem ela quiser, quantas vezes quiser. Com certeza, muitos aqui, sobretudo jovens, já foram pressionados para fazer uso do álcool. Aqui tem. Obrigado, gente. E eu me recordo, não faz tanto tempo assim, quando eu era adolescente, há uma necessidade tão grande de fazer parte de um grupo, de ser aceito. Na verdade, isso não muda depois, a gente só está mais velho e mais calejado. Mas a gente sempre precisa, tem essa necessidade de fazer parte de um grupo, de ser aceito. Glória a Deus, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não fomos nós que aceitamos Jesus. Jesus nos aceitou apesar de nós. E é isso que muitas vezes o jovem que não tem tanta experiência, ainda não está calejado, vai passar essa luta. Vai ser tentado a usar o álcool, talvez a maconha, a cocaína, o crack, somente para agradar o coleguinha, para ser aceito. Primeira vez que eu ouvi um negócio de BV, já ouviram isso? De boca virgem. Já pensou que preocupação tão importante? E muitos jovens vão ser zombados porque ainda não deu um beijo. E depois, com o tempo, vão zombar de você porque você ainda é virgem, está se preservando para o seu futuro cônjuge. E vão zombar de você porque você valoriza o casamento. Casamento é a instituição divina. E você está se reservando ao seu futuro marido, à sua futura mulher, viu, homens? Que isso não é só para mulher, não. Que tristeza o número de divórcios no seio da igreja. Parece que está até maior que no mundo. Deus abomina o divórcio. Nós é que devemos influenciar o mundo com luz, com santidade. E talvez o mundo esteja influenciando tão fortemente a igreja de Cristo. Meus irmãos, e deixa eu dar uma palavra aqui, né? Poxa, pastor, você tocou num assunto aí que me atinge. Se você está em pecado, se você falhou em algum momento, você também, jovem. A Bíblia mostra claramente em 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e purificar de toda injustiça. Se você confessa e deixa o pecado, você alcança a misericórdia. Faça isso mais breve. Deus tem planos de paz e prosperidade para a sua vida. Jesus disse em Mateus 5, 11 e 12, portanto, no contexto do Sermão do Monte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Portanto, glorifique a Deus, seguindo fielmente, obedecendo a Cristo. E finalmente a última lição: o sofrimento na vida cristã é temporário. Pedro
contrasta o sofrimento do cristão na vida terrena com o sofrimento eterno daquele que rejeita o Evangelho. As dificuldades cotidianas evidenciam que o julgamento divino de vivos e mortos, que culminará com o juízo final, já começou. Deus não está inerte, o céu não está em silêncio, irmãos. O juízo de Deus vem sobre todos. Na presente era, o juízo divino cai sobre a igreja por meio do mundo incrédulo e perverso. Um sofrimento injusto, pois sofrem por praticar o bem. Imagine o sofrimento dos incrédulos na eternidade, se Deus permite o sofrimento do justo. É infinitamente melhor suportar as aflições nesta vida para a purificação e fortalecimento da fé cristã e depois entrar na glória, que suportar o sofrimento eterno no lago de fogo por rejeitar o Evangelho. O plano de redenção de Deus traz grande conforto. Quando Jesus voltar, todos os arrependidos que o aceitaram como Salvador e Senhor, entregando suas vidas em obediência amorosa, serão consolados e nunca mais sofrerão. A Bíblia diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Paulo disse que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento na vida cristã é temporário. E eu concluo. Eu poderia concluir aqui com a frase no versículo 19: entregue sua vida ao fiel Criador. Somente na Bíblia temos a perspectiva correta sobre o sofrimento na vida cristã. Quando compreendemos os benefícios que podem acompanhar o nosso sofrimento, então podemos suportá-lo melhor. O cristão deve entregar sua vida a Deus em todas as circunstâncias. O mais eficaz recurso para enfrentar as dificuldades é a absoluta dependência e confiança em Deus. Jesus nos deixou exemplo antes de beber o cálice amargo da crucificação. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É assim que nós devemos fazer. O mundo decadente e corrompido pode contemplar o cristianismo como baluarte do amor de Deus e o amor ao próximo, quando os cristãos vivem segundo a vontade de Deus, encorajados pela esperança do reinado vindouro de Cristo, apesar das dificuldades. Diante das perseguições e do sofrimento, devemos olhar além do presente e constatar que Deus está nos purificando e fortalecendo não só para o agora, mas para o porvir. Tiago diz: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nossa percepção da vida, muitas vezes, é focada na existência terrena, neste mundo. Isso é um erro. Quando perdemos de vista as maravilhosas promessas de Deus e deixamos de lado a perspectiva eterna, nos tornamos anões na fé e desesperamos diante dos problemas da vida. Sem sermos indiferentes com a vida neste mundo, faz-se mister restaurar em nossos corações a meditação que contemple a segunda vinda de Cristo, o reino milenar e os novos céus e a nova terra. Isto, além de dar esperança, implica numa reação positiva diante de problemas do dia a dia. Não existe nenhum atalho para a glória. É necessário passar pelo sofrimento. A porta é estreita e o caminho apertado para a vida eterna. Que Deus grave a eternidade em nossos corações. E como cristãos, vivamos à luz dessa perspectiva. Que Deus seja louvado. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai,
nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor revela a sua vontade em nossas vidas. E hoje podemos compreender o propósito do sofrimento na vida cristã. É provação. Provação não para nos afastar dos teus caminhos, da tua presença, mas para estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, para nos ensinar a depender cada vez mais de ti, para confiarmos no Senhor e descansarmos em tuas promessas. Ó Deus, visita cada pessoa, cada irmão, cada irmã que ouviu esta palavra, vem impactar seu coração, venha confortar aquele que está sofrendo, que ele possa passar por esta prova, glorificando e exaltando o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E se há alguém aqui entre nós que está sofrendo porque pecou, ó Deus, toca na consciência e que essa pessoa venha se arrepender e mudar de ideia, de vida, para louvor da tua glória. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que reina e que vive para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmão.